No ar, junto com você aqui no programa Escola Bíblica, estamos começando trazendo sempre novidades, um tema diferente a cada semana, nessa temporada que já estamos na quarta semana de 9 semanas. O Espiritismo à luz da Bíblia, analisando essa temática e a Bíblia trazendo respostas para mim e para você também. Vamos falar essa semana sobre a condição do ser humano após a morte, o que acontece com ele e qual foi o resultado da queda de Adão e Eva também. A gente vai abordar isso hoje, a partir de agora, aqui ao vivo no Escola Bíblica, e eu estou esperando você junto com a gente. Se tem uma certeza que nós temos nessa vida, é a morte. É a certeza de que a morte um dia vai chegar para cada ser humano, cedo ou tarde. Seja você um jovem, seja você influente, seja você rico, seja você pobre, bonito, feio diante da sociedade, seja você alguém que tem uma influência a milhares e milhões de pessoas, ou seja você uma pessoa sozinha, com muita saúde ou com pouca saúde. Essa é a realidade que nós vivemos nesse mundo mal, nesse mundo de pecado. É a morte. E certa vez eu ouvi uma frase dizendo assim, olha, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Porque no fundo, todos nós não desejamos a morte. Por mais que a gente diga que a morte é um sono e a Bíblia diga isso, nós não nascemos para a morte. O ser humano, ele não tem prazer nenhum. Aliás, ele sofre, ele chora, ele lamenta a morte e muitas vezes ele se desespera, tendo esperança ou não. Mas o fato é que a morte, ela mexe com o coração das pessoas. E você? O que representa a morte para você? E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Lembrando que nessa temporada de 9 semanas nós estamos estudando aqui um tema, uma temática, que é o Espiritismo à luz da Bíblia. Você sabia, você que está acompanhando a gente, você que de repente é um espiritualista, você sabia que o Espiritismo é uma linha espiritualista? O Espiritismo é uma linha usada para descrever principalmente o kardecismo, né? No entanto, existem várias crenças espiritualistas que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, que acreditam nos médiuns, que acreditam também nos espíritos, nas almas desencarnadas, e aí vai. Mas nós estamos analisando aqui principalmente o Espiritismo. É um material que a Novo Tempo tem oferecido para você e dessa vez, nessa temporada, a gente está se baseando nesse material que é um material online. E como é que você pode ter aí com você esse material também para acompanhar a gente, para assistir e não somente assistir, mas acompanhar, de repente, responder algumas perguntas, tirar suas dúvidas, relembrar algumas questões também. Você pode entrar no site aí, no seu celular, no seu computador, biblia.com.br, e nesse site, para você que ainda não entrou, faz o seguinte, aproveita agora esse início de semana para você continuar essa temporada estudando, biblia.com.br, e nesse site você vai ver ali vários materiais. Você pode fazer esse estudo online, ok? Você entrando ali, o Espiritismo à luz da Bíblia, clique em cima, faz seu cadastro e sempre que você acessar, você pode responder online. Você prefere ter no seu celular? Então, se você prefere ter no seu celular, a gente pode enviar esse material para você, você seguindo o seguinte caminho, tá? Você vai ver agora, aqui na terceira linha do nosso GC, que a gente chama, né, essas frases escritas aqui, na terceira linha está escrito assim, faça o download do curso em... Daí você entra ali no site adv.st/pdf. E quando você clicar, tá? Então tá aí embaixo, você pode ler com calma e depois preencher adv.st/pdf. E assim que você acessar, você vai fazer um cadastro e vai chegar para você um material bem produzido que a Novo Tempo fez questão de preparar para você também, ok?
E nós estamos estudando, então, a temática dessa semana, falando sobre a imortalidade da alma. Já estamos estudando esse tema que está sendo significativo para muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho mais sobre esperança? Porque, segundo a Bíblia, morte não é o fim de tudo. Morte é esperança. E a gente vai entender ao longo dessa semana o que, de fato, é essa esperança. Mas antes a gente vai, como sempre, orar a Deus, pedir sabedoria dos altos céus, para que Ele clareie a nossa mente, para que Ele esclareça as nossas dúvidas. Tem certeza disso? Então, coloque sua vida nas mãos de Deus nesse momento, tá? Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque nós temos oportunidade, como outras pessoas não têm, de abrir a Bíblia em liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, e entendermos o que ela fala, o que ela nos ensina. Nós, mais uma vez, te agradecemos por isso e pedimos a compreensão dos altos céus. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se tem uma certeza que a gente tem, eu já mencionei para você, é a certeza de que um dia a morte chegará. E quando a morte chegar, o que a gente pode esperar além da morte? Qual a expectativa? O que a Bíblia fala sobre isso? Semana passada e retrasada nós falamos sobre a reencarnação. O que a Bíblia fala sobre a reencarnação? Na primeira semana nós fizemos uma pincelada geral. Semana que vem a gente vai falar sobre a lei do karma ou a causa e efeito, que é mais uma crença do espiritismo também. Mas vamos falar hoje sobre morte, tá? Só que eu quero que você pense na vida, você acredite na esperança, aí, porque a Bíblia fala de esperança. Mas o tema é esse, a imortalidade do homem. Seguimos em frente. Existe uma frase que eu quero já começar trazendo para você que diz assim: para morrer basta estar vivo. É uma frase clássica, muito usual no dia a dia, né? Todos nós podemos a qualquer momento não desfrutarmos mais dessa vida que Deus nos deu, grande privilégio. E eu quero começar com você trazendo algumas frases para a gente refletir aqui. Mais uma frase: a morte é o único fenômeno natural que, invariável e certamente acometerá todo e qualquer ser vivo. E para a gente começar a fazer uma avaliação já dessa temática bíblica, nós vamos começar com uma frase de Allan Kardec aqui e a gente vai analisar o que ele tem falado, porque nós temos estudado essa temática, como você já sabe, você que tem acompanhado a gente aqui. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. É uma frase de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, que diz o seguinte, que a expectativa daqueles que conhecem, segundo ele, o Espiritismo, ou conhecem de fato o que a Bíblia diz, né, os ensinos, eles aguardam ansiosamente para a próxima vida, para que então acabe com o sofrimento. Quando nós vamos à Bíblia, nós entendemos que a Bíblia traz uma revelação, ela traz um ensino que configura algo contrário do que está falando nesse texto. É diferente. E é importante, então, a gente assimilar mais uma vez aqui. Vamos falar, então, sobre a questão da morte? Vamos em frente? Começamos com uma pergunta. Se você está com seu guia de estudo, já recebeu online aí, é a pergunta número 1 do 4º capítulo, tá? E a pergunta é essa daqui. Qual foi a maior tragédia que o pecado trouxe para a humanidade? Essa pergunta é importante, interessante, e ela faz uma ponte, traz uma relação com a frase de Allan Kardec, porque ele diz o seguinte, que de alguma maneira, a expectativa do ser humano, a expectativa real e final deve ser a felicidade, acabar com o sofrimento através da reencarnação. Mas a gente tem que entender um pouquinho essa visão bíblica a partir de quando começou a morte. Para muitas pessoas, de repente, dizem assim, pastor, é óbvio. Pastor, não tenho noção nenhuma, então a gente quer que você, junto com a gente, dialogue aqui. O texto é de Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 3, e a gente vai ler junto, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E aqui a gente começa vendo o princípio, nós já mencionamos em algum momento aqui, mas o princípio básico que Deus assumiu com o ser humano, isso é muito importante a gente ter em mente, é uma relação de confiança. E pense você aí, Deus assumiu uma aliança. Eu gosto muito, nós não vamos explorar isso, é claro, mas se a gente vai na Bíblia, que é a fonte da nossa revelação aqui, desde Gênesis a Apocalipse, Deus fez uma aliança com a humanidade. E o propósito inicial de Deus com a humanidade era o seguinte: eu quero que vocês tenham vida, vida em abundância, vida eterna, e Deus criou um homem e uma mulher para que eles fossem felizes eternamente. Mas Deus, nessa aliança, nesse compromisso, Ele diz o seguinte: se vocês quebrarem essa aliança, se vocês romperem, a consequência disso vai ser a morte, não tem escapatória. Porque sem mim, se vocês se romperem comigo, eu sou a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Deus é que gera a vida e Deus é que dá a permanência da vida. E se vocês se distanciarem de mim, vocês vão perder a fonte da vida. Não é que eu quero o mal de vocês, não é que eu sou um Deus que sou carrasco, mas eu sou a vida. Se vocês se distanciam, naturalmente vocês vão perder a vida. Esse é o princípio bíblico, a gente começa vendo isso em Gênesis. E a gente continua lendo mais algumas informações aqui. E isso é importante a gente entender porque nem todas as pessoas que leem a Bíblia acreditam, de fato, na maneira literal como a Bíblia apresenta o livro de Gênesis. Eu quero ler com você uma frase aqui para a gente entender, então, o início da questão da morte aqui. O pecado original foi quando Adão e Eva comeram fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e desobedeceram a Deus. Segunda frase: Adão e Eva estavam no Éden, podiam comer a fruta de todas as árvores, menos essa, porque causaria a sua morte. E aqui nós vemos então uma orientação de Deus. Deus provando a fidelidade de Adão e Eva, Deus provando a fidelidade do ser humano, dizendo o seguinte: permaneçam fiéis a mim. E Deus colocou algo para provar Adão e Eva, dizendo o seguinte: olha, todo o jardim é de vocês, todos os frutos pertencem a vocês, mas existe uma árvore ali que vocês não toquem nessa árvore. Mas eu quero que você que está em casa acompanhando, ou em qualquer lugar, perceba uma coisa: existe uma frase que a gente usou aqui, que é o pecado original, a palavra pecado original. Esse termo nem sempre é usado em grande parte do cristianismo. O judaísmo não trouxe essa linguagem pecado original. O cristianismo, de modo geral, não usa o termo pecado original, embora o significado dele seja, nós acreditamos assim, a interpretação ela é literal, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas a interpretação é literal. De fato, Deus pôs uma árvore em um jardim verdadeiro e Eva comeu do fruto. No entanto, existem interpretações que falam sobre o pecado original, principalmente vindo de Agostinho, que era um teólogo, de que a queda de fato do ser humano se deu com um símbolo. O símbolo era a fruta, ou fruto. No entanto, esse fruto representava nada mais, nada menos do que a relação sexual entre o homem e a mulher. Mas a Bíblia, ela no contexto de Gênesis e apresentado no Evangelho de Lucas depois também, no Evangelho de Lucas ele faz uma ponte com Gênesis, dizendo que de fato o que trouxe o pecado e a morte ao homem, foi o homem e a mulher terem rompido essa ligação com Deus e essa desobediência através de um fruto, de uma árvore, que era o símbolo de aliança de Deus com a humanidade. A gente vai para um rápido intervalo, tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Vamos fazer o seguinte, vou lembrar rapidinho você pode interagir com a gente, fazer a sua pergunta também. Instagram nosso, já segue, @Escola Bíblica NT, já segue todos os programas anteriores, quer ter junto com você. Siga a gente no youtube.com/Escola Bíblica NT,
ou então você pode assistir agora também pelo Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT. Após o intervalo, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com uma pergunta de um telespectador e com algumas interações e a gente continua o tema de hoje. Até já! E já voltamos com Escola Bíblica ao vivo com você, hoje segunda-feira, e a gente está esperando você interagir junto com a gente. Por isso é ao vivo, essa é a importância da gente estar em contato, a gente tirar as dúvidas e aprender juntos. Você tem aprendido junto aqui com Escola Bíblica, então faz o seguinte, dá um retorno para a gente, dá um feedback, olha, tem gostado, tem aprendido. Agora, mais importante do que simplesmente a gente conhecer, né, intelectualmente, é a gente tomar algumas decisões na nossa vida. Você já tomou alguma decisão baseada em algum estudo aqui? Eu, particularmente, gostaria muito de conhecer a sua história, porque a gente tem se envolvido com algumas pessoas e fora do ambiente aqui da Novo Tempo, e a gente tem ouvido, mas é legal cada vez mais a gente perceber, de alguma maneira, você junto com a gente aqui, ok? E eu quero trazer para você mais uma vez a temática e chegou uma pergunta para a gente aqui que tem a ver exatamente com o que a gente começou a falar. E a pergunta é de quem? Vamos ver se já tem a pergunta na tela. Começamos falando que o pecado, ele gerou a morte, né? A aliança que Deus fez com a humanidade, com Adão e Eva, representando a humanidade até então. E a partir disso, a Valéria Chagas mandou uma pergunta, ela que é de Uberaba, Minas Gerais, ali o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, caminho entre São Paulo, o estado de Goiás, Brasília. A Valéria dizendo o seguinte, se fomos criados à imagem de Deus, somos imortais. A Bíblia declara que, né, fomos criados à imagem de Deus. Se a gente vai a Gênesis 1 ali, logo no início, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E deixa eu abrir um parênteses aqui, bem interessante também, não vamos explorar isso, né? Mas façamos já quer dizer a trindade ali, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos, a imagem e semelhança. Quer dizer que Deus é perfeito, Deus é imortal e o ser humano é mortal ou não é mortal, né? É claro que existem atributos, a Bíblia fala isso, e nós não vamos explorar muito pelo tempo, mas existem alguns atributos que nós, como seres humanos, quando Deus nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E esses atributos são principalmente atributos que nós temos que ter até hoje, mesmo depois da queda. Por exemplo, amor, misericórdia, bondade, mansidão, são os frutos do Espírito Santo, né? Esses atributos foram colocados em nós como uma característica da imagem de Deus. Fazer o bem para as pessoas, não ser egoísta, essa é a imagem de Deus, ok? É claro que não é o físico, mesmo porque nós não conhecemos detalhes sobre a característica, né, de Deus em si. Nós sabemos que Deus é espírito, mas a configuração, a matéria em si, detalhadamente, nós não sabemos. Mas olha uma coisa interessante aqui, baseado até na pergunta da Valéria, né? Se nós somos imortais ou não, que é o que importa aqui. Eu já estava com o texto aberto, a pergunta foi enviada agora, e 1 Timóteo 1, verso 17 diz assim, e aqui a gente vê alguns atributos também, só que esses atributos não são do ser humano, são atributos de Deus, somente de Deus. E olha o que diz 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente vê que não são atributos do ser humano, né? O ser humano não é invisível, não é único no sentido de que ele é aquele que é único a ser adorado, ele não é imortal e não é rei eterno. É um atributo de Deus. E como a gente pode complementar essa resposta aqui? Se a gente vai até o capítulo 6, verso 16, a gente lê algo aqui interessante em 1 Timóteo. O único que possui a imortalidade, olha só, é bem direto o texto, que habita na luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Aqui é até uma confirmação de questionamento de muitas pessoas dizendo que o ser humano reencarna e é eterno, é o que a gente tem avaliado aqui. Então a gente tem uma resposta para você, Valéria, bíblica, ao único que é eterno. Nós morremos, acabou.
né? E é essa a resposta que a Bíblia traz, tá bom? Devido ao tempo, nós podemos explorar outros versos aqui, mas que Deus te abençoe, Valéria. Obrigado pela participação. Vamos em frente. Eu quero apresentar para você bem rapidamente aqui algumas consequências do pecado. E uma delas, a gente sabe, é a morte. E isso é o que nós temos estudado essa semana aqui. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que as consequências são eficazes, porque todos os seres humanos morrem, né? A consequência do pecado é a separação de Deus. Adão e Eva tiveram que se distanciar de Deus, foram expulsos do paraíso. Nós percebemos também, em mais uma etapa aqui, a contaminação da terra também é mais um ponto. E um outro aspecto também da consequência do pecado, além da separação, é o sofrimento do ser humano. E você pode acompanhar comigo aqui também. E além do sofrimento, você pode perceber que a natureza pecaminosa passou a fazer parte do ser humano quando ele escolheu errar, quando ele escolheu se distanciar de Deus. Essas são as consequências do pecado. Agora, eu quero lançar para você a pergunta número 2 do nosso guia de estudos. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, qual foi a primeira atitude do Criador? Então, a gente está falando sobre o que acontece com o ser humano depois da morte. Esse é o tema dessa semana, a imortalidade do homem, né? Se ele é imortal ou não. E a pergunta é essa: depois que Adão e Eva desobedeceram, qual foi a consequência? A gente vê Gênesis 3, 23, que diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Por quê? Porque o ser humano nunca foi imortal, mas ele tinha a condição de viver eternamente. Isso é diferente, imortal somente Deus, mas ele tinha a possibilidade de viver eternamente. E esse era o plano de Deus. Como? Comendo do fruto da árvore da vida. É isso que a Bíblia diz. A partir do momento em que o ser humano errou, Deus retirou a possibilidade do homem permanecer vivendo para sempre. Deus retirou essa possibilidade. E daí o ser humano foi expulso do paraíso para que não comesse mais da árvore da vida. E Deus disse assim: como você errou, você vai morrer agora. E eu quero que você pense comigo sobre essa cena aqui, para a gente encerrar, é bem rápido. Vamos tentar resumir. O ser humano errou, ele quebrou a aliança. O ser humano deveria morrer. E de repente a gente estudou isso já recentemente no próprio o Espiritismo à Luz da Bíblia, que Jesus vem para morrer e antes de morrer ele sobe a um monte e lá ele tem um encontro com Moisés e Elias e os 3 discípulos sobem com Jesus, Pedro, Tiago e João. Nós já exploramos essa questão aqui. Muitos espíritas dizem que Jesus, a transfiguração, na verdade, ele era apenas uma alma. Mas eu queria trazer para você aqui algo interessante, que nós aprendemos que no início o ser humano, ele errou, morreu. Naquele momento, quando Jesus ele se transfigura na frente de Moisés e Elias, ele está dizendo, e a gente analisando todo o contexto bíblico ali dessa história, nós percebemos que ele está revelando que o ser humano passaria a viver novamente, eternamente, quando ele morresse, quando Jesus morresse, ressuscitasse, e ele daria, através da vida dele, a oportunidade do ser humano viver para sempre. O ser humano não poderia viver para sempre por ele mesmo. Deixa eu reforçar o que eu quero te falar, eu tenho que falar isso basicamente em todos os encontros nossos aqui. Se tem uma coisa que o inimigo detesta, é que nós dependamos de Jesus. Ele quer que nós tenhamos uma autonomia de nos distanciarmos de Deus. Mas Jesus, desde o início até o livro do Apocalipse, ele diz o seguinte: para você ter a vida eterna, e é isso que ele fez ali no Monte da Transfiguração, explicando essa trajetória para os discípulos, revendo Elias e Moisés, ele estava dizendo assim: é através da minha morte que vocês poderão viver eternamente. Quando? A gente vai estudar mais sobre isso, você pode relembrar, é através da volta dele. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o estado do homem na morte, sempre lembrando de uma coisa:
Para a gente entender a morte, a gente precisa entender a criação de Deus, o dom da vida. Que Deus te abençoe. Espero você amanhã, 8h30 da noite, com mais uma pergunta, com mais interações, com mais questionamentos e que a palavra de Deus transforme a nossa vida a cada dia. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por teu perdão, por teu carinho tão grande e porque apesar da morte nós podemos reviver através de Jesus um dia quando o Senhor voltar. Confiantes nisso, nós entregamos nossa vida em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.